Oi, seja bem-vindo a mais uma videoaula da Artistic Dance Brasil, Artistic Dance Online. Dessa vez com relação à aula 2, parte 1 dessa aula 2, com relação aos métodos de base lançados o ano passado nas redes sociais, no canal da Artistic Dance Online, no YouTube. De hoje, nossa passada dessa vez será pelos movimentos secos e mistos. Aqui eu resolvi fazer em todas as categorias e estilos a mesclagem entre movimentos mistos e movimentos secos. Para quem não sabe o que é movimentos secos ainda e movimentos mistos, essas categorias de aulas estão à disposição em pequenos vídeos postados ano passado no canal da Artistic Dance Online. Existem momentos durante a aula que vocês vão ter exemplificações dessa possibilidade de uma maneira mesclada mesmo. Então, nós já realizamos as possibilidades da movimentação mista, já incluindo a movimentação seca. Então, eu coloquei uma base como movimentos mistos, a última aula de movimentos abertos e movimentos fechados. Então, eu faço uma mesclagem de movimentos abertos e fechados junto com os secos. Então, ficando aí parecido com a última aula, tendo um pouquinho de diferença pela categoria dos movimentos secos. Faremos hoje, então, a passagem pelos movimentos secos e mistos, começando aí pelos estilos das vertentes modalidades. Bem, no estilo ritual, como o próprio nome se segue, eu fiz uma colocação, uma tentativa de fazer uma união de sentidos com relação à música. É um mantra, né, de Durga. Então, eu faço algum tipo de referenciação a essa proposta do próprio mantra, onde eu coloco as minhas movimentações, tento fazer com que haja uma sincronicidade de movimentações com o estilo da música e com o estilo da dança, que é o estilo ritual.
estilo criativa, que geralmente eu utilizo muito esse tipo de movimentação, mais seca, mais objetiva, já no estilo criativa e também no estilo complex, fazendo uma alusão quase que ao estilo estética. Então, de base nessa movimentação seca, ela tem mais ligação, mais afinidade com o estilo estética, criativa e complex. Já na filmagem do próprio movimento em si, eu já havia falado que há essa conexão, mas eu não tinha colocado como estilo criativa nesse critério. Isso se tratando de base metodológica, ou seja, base de estudo, onde eu vou começar a ter essas movimentações. Então, nos outros estilos, pode ser que eu sinta um pouco mais de dificuldade. Você, quando vai colocar em prática nos seus estudos práticos, talvez você sinta algum tipo de dificuldade com relação a isso, porque é assim mesmo. No estilo criativo, já promove um pouquinho mais de facilidade, justamente porque eu faço alusão ao Tai Chi e ao Kung Fu, e algumas artes marciais, fazendo uma mesclagem aí de movimentações, de tipos de movimentações, certo? Então, onde eu consigo ter um resultado bacana de adaptação aí como exemplo, tá? Você pode utilizar outros tipos de movimentações, não precisa ser o Tai Chi e o Kung Fu exatamente, é só um exemplo. Então, você pode utilizar uma movimentação de esportes e fazer esse tipo de movimentações no estilo fragmentado. Então, o que seria um estilo fragmentado? O estilo fragmentado é aquele tipo de movimentação que ele é como se fosse picotado, certo? Então, eu faço movimentações e todas essas considerações, elas estão tem algum tipo de relação entre si. Então, é onde você vai conseguir explorar melhor a sua movimentação e ver os resultados com relação a isso de acordo com a sua própria cultura corporal de movimento. Ou seja, de acordo com aquilo que você pratica. Então, você vai ver muitos movimentos saindo de acordo com aquilo que você já pratica no seu dia a dia. Então, é aí onde você vai explorando melhor as suas movimentações. E aqui também colocando uma outra proposta, outros tipos de propostas de movimentações de outras danças. Então, o estilo criativo se remete a isso dentro da Tribal Artistic Dance. Do Complex eu falo no vídeo do Complex. Don't be afraid. Come on in. You might run across some of your old friends. In all your loneliness, I'll try to soothe. I'll play the blues for you. Do estilo sensual, colocar uma movimentação seca para o estilo sensual é verdadeiramente um desafio, porque a nossa proposta no estilo sensual
é justamente colocar as movimentações curvilíneas, né? As movimentações que são sensuais de formato não vulgar. Aqui a gente trata de uma maneira totalmente que bate, que vai de encontro mesmo à proposta do estilo em si. Então, é algo que precisa de muito treinamento para você conseguir um tipo de conexão, um tipo de coerência nessa movimentação para o estilo apenas sensual. Então, onde você tem muita colocação de movimentos mistos, você vai sentir muito essa necessidade de mesclar a movimentação. Mas quando se trata só de movimentos secos, você vê que é uma coisa muito objetiva. Você tem que aplicar força e ainda colocar a sua curvilinearidade, se assim eu posso dizer. Então, é algo que proporciona uma espécie de desafio, de fato. Quase a mesma coisa, porque aqui, nesse caso, como que eu vou colocar uma movimentação seca, que é totalmente objetiva, na música em que eu expresso emoções, né? Então, nesse caso, eu vou expressar que tipos de emoções, né? Emoções que são mais diretivas, emoções mais diretas, dentro de também, sabe, seguindo a mesma proposta do que foi dito com relação ao subestilo sensual.
já dá para fazer de uma maneira mais linear, mesclando as possibilidades entre sensual e emocional e colocando mais a questão do que é visceral de uma maneira mais impactante. Então, sentido visceral de uma maneira mais impactante, onde eu coloco toda a minha força, sabe, para movimentar de uma maneira que seja direta. Então, onde eu coloco a minha expressividade de uma maneira mais diretiva em todos os sentidos. E isso tanto faz se você abre a sua postura, tanto faz se você fecha a sua postura, tanto faz o que é que você está movimentando, mas sim com diretriz, com direção, sabe? Com pontuação, com acentuação, toda essa categoria de movimentações na Artistic Dance de uma maneira direta, sabe? Com força, empregando força e técnica na movimentação. E, claro, tomando todos os devidos cuidados necessários com relação ao seu corpo. Extremamente importante falar isso. Então, movimentações que utilizem a coluna, a gente precisa ter um pouco de cuidado aqui, né? Então, tudo aquilo que volta de repente, se você não estiver bem aquecido, você pode ter um risco de lesão aí. Então, toma cuidado com esse tipo de movimentação. Aquecimento sempre antes da movimentação, sempre que você vai fazer, vai realizar, se você não tiver uma estrutura forte no seu corpo, se você não tiver já uma cultura corporal de movimento já com relação às movimentações práticas, é requerido que você realize um tipo de alongamento específico, um tipo de preparação bacana, porque pode trazer algum tipo de lesão, até mesmo para quem tem já memórias de atleta, memórias orgânicas, uma força, um fortalecimento muscular, ou até mesmo para quem não tá nem aí, tá indicado o aquecimento prévio, principalmente quando se mistura impacto de movimentos, né, movimentos impactantes, diretivos, com a questão que relaxa o corpo. Então, muita contração e relaxamento juntos, tá? Cuidado aí para não dar um mau jeito, essas coisas. Mantenha o seu cuidado com o seu corpo de uma maneira comum, de uma maneira ideal, adequada, tá? Não é porque eu não estou relativizando esta importância em cada vídeo no início que não se deva ter, tudo bem? Então, se mantenha a conduta de preparação física da mesma forma, sim? Então, onde a gente tem sempre a diretividade. A diferença aqui no movimento seco, a gente pede não fluência, né? Não fluência, certo? Direto, ao ponto. Então, esses aqui são movimentos de exemplo. Nós podemos fazer muitos outros. Existem outras propostas de movimentações que estão na cabeça. Todos esses movimentos, eles são de exemplo para uma base, tá bom? Não são sequências específicas, mas você pode tirar por uma base como um treinamento para você. Então, no estilo estética, como nós já sabemos, a gente segue um ideal de movimentação no eixo, né? Uma movimentação geométrica, linhas, formas. Então, a gente pode se inspirar, principalmente com relação no processo, no entendimento anatômico corporal. Então, aqui nessa estrutura combina perfeitamente bem estilo estética com movimentos secos, dá super legal, super certo. E continuando sempre em todos os estilos, a mesclabilidade entre movimentos mistos e movimentos secos
Por quê? Porque aqui eu já estou fazendo uma condução de... O ideal disto é fazer um resumo, né? Fazer um resumo, mas entendendo que cada ponto tem o seu momento de treinamento. Eu posso fazer um treinamento só de movimentos secos. Eu posso fazer um treinamento só de movimentos mistos. E eles não precisam ser necessariamente só abertos e fechados. Mas aqui eu coloquei na categoria movimentos abertos e movimentos fechados. Pode ser que venha até algum tipo de sincronicidade com outro tipo de movimentação já colocada previamente através das movimentações expressadas, ditas no ano passado com relação a cada tipo de movimentação. Pode ser que isso ocorra também, mas de maneira simbólica, né? De maneira por cima, justamente para não ficar tão categorizado, de uma maneira tão rígida, evitando algum tipo de possibilidade de entendimento de uma exploração de movimentos. Porque nós temos as duas possibilidades. Nós podemos tanto relativizar o nosso treinamento de uma maneira que fique só naquela possibilidade, sim, eu posso vir até aqui, ou eu posso ampliar essa possibilidade. Então, nós temos as duas capacidades de treino aí com relação a essa categoria, e é onde vai acabar espirrando isso, aparecendo isso em algumas filmagens, alguns vídeos. Então, no estilo estética, nós temos essa probabilidade. Complex é um pouquinho mais avançado do que o Criativa. Então, nós temos uma possibilidade maior e tão estética quanto, tão mais rigorosa em termos de métodos e de probabilidades de criações com relação a outras propostas de movimentações, sejam elas padronizadas de outras danças, trazendo isso na proposta dos movimentos secos e dos movimentos mistos, que eu categorizei entre abertos e fechados. Então, há toda uma categoria de força colocada, sim, com todo o cuidado prévio com relação a isto. O que mais? Segue a mesma categoria de entendimento. No estilo complex, ele abrange mais, ele deixa uma coisa bem complexa na movimentação, onde eu coloco ideais de força, onde eu coloco movimentações e possibilidades que lembrem outras propostas de estudo, sejam elas artes marciais, mas aí saindo um pouquinho da questão do tribal, vindo mais porque é moderno, porque é atual, sim, relativizando já o contexto da vertente modalidade moderna artística e dance.
categoria de estilo que realmente é um desafio. Se você não estiver treinando isso, já não deixar na sua cultura corporal de movimento alguma coisa com relação a essa capacidade, com relação aos movimentos secos. Os movimentos mistos nem tanto, mas os movimentos secos. Então, como que eu vou fazer o estilo pura, que é a dança sem pensar, sem termos de reflexões? É a mesma pergunta já jogada na última aula. Como que eu vou fazer esse tipo de consideração? Sendo que as minhas movimentações aqui no estilo seco, no movimento de categoria seca, ela só é de impacto. Como que eu vou fazer isso sem pensar, né? Deixar que o corpo flua nisso. Então, aí você vai treinando, aí daqui a pouco você tá fazendo. Nem isso aqui que eu tô fazendo, tipo, são várias capacidades e elas acabam mesclando e lembrando o estilo estética. É aí onde você tem que ter mais cuidado para não fugir do tema, da proposta do estilo em si. Isso é muito importante para que você realmente treine os estilos e tenha noção da diferença entre um estilo e outro e possa ter noção de fazer as devidas mesclagens quando for o momento de realizar artistic dance ou só as vertentes modalidades nos momentos que você desejar. Estilo livre, para fechar, nós realizamos as movimentações de acordo com a estrutura do estilo livre, que é a movimentação mais aberta, mais superior, a postura mais aberta. Então, tem todas as considerações colocadas no release da Artistic Dance Brasil, certo? Explicando o que é cada estilo, sim. Todas aquelas considerações e o movimento seco. Como que eu posso fazer o estilo livre com a movimentação seca? Então, será que eu suavizo um pouco mais essa diretriz aqui, essa direção, essa possibilidade de direção de movimentação? Será que eu posso fazer? Como que eu posso fazer, né? Então, você realmente, nesse momento, acaba fazendo exatamente o que você não faz no estilo pura. Pensar em termos de movimento aberto, alto, movimento alto, certo? E aí, dando entrada já free artistic dance, que é onde você mistura proposta pura e proposta livre dos estilos. Para fechar isso, simples. O que eu tenho que ter de entendimento é que cada estilo tem a sua característica. E o objetivo é fazer com que eu entenda e treine a característica do estilo com as movimentações, certo? Que estão sendo propostas a fim de se ter um determinado resultado. E aí a gente vai aplicando cada tipo de aula que já esteve no canal da Artistic Dance Online, ou seja, a cada aula dessa que eu coloco, nenhuma aula passa despercebida, todas elas têm a sua importância nesse momento. E
tanto para relembrar quanto para colocar em prática questões diferentes, novas, né? Mas já entendendo que nesta categoria de aula eu entro com uma possibilidade de movimentações em desafio, basicamente. Então, o movimento seco, a gente entende que em alguns momentos serão como um verdadeiro desafio, mas não algo impossível de fazer. Você tem que realmente pensar em termos de movimento, estar presente dentro de você, prestar atenção àquilo que você está fazendo, assim você vai ter um resultado, você vai ter um treinamento, basicamente, eficaz com relação às possibilidades de estilos e possibilidades de movimentações. Então, há diferenças, movimentações dentro dos estilos, dentro das vertentes modalidades, e assim a gente podendo fazer uma mesclagem com toda a artistic dance. Então, essa movimentação, esse tipo de treinamento me leva a um determinado resultado. E aí eu considero aqui muito importante que é o treinamento do fator não fluência, que é mais difícil, porque nós estamos acostumados a um ritmo, nós estamos acostumados a uma fluência corporal. Então, por exemplo, para andar nós temos a nossa própria fluência, então a gente tem que sair, quebrar aquele padrão da obrigatoriedade da fluência. E de acordo com essa aula aqui, a gente faz uma mesclagem entre movimentos mistos, não sendo obrigatório isso, né? A gente pode fazer, no primeiro momento, só movimentação seca e no outro momento, só movimentação mista. E isso pode ser não só movimentos abertos e fechados, podem ser todos os quaisquer tipos de movimentos, podem ser movimentos padronizados com movimentos contidos, podem ser movimentos criados com movimentos secos, assim por diante. Então, é onde a gente encontra já uma proposta de um desafio, basicamente, colocado com relação aos movimentos secos e movimentos mistos dentro da aula de hoje. A princípio, nesta parte 1 de 2, nós falamos só dos estilos. Na próxima aula, nós entraremos com as propostas. Nós entraremos com as propostas voltadas às vertentes modalidades e, por fim, a Artistic Dance, conforme já é o planejamento desta aula. Se você tiver dúvidas, por favor, encaminhe para prof.loretamajori@gmail.com. É o e-mail que eu estou acessando mais ultimamente. Tudo bem? Não esqueça de seguir as redes sociais da Artistic Dance no Instagram, no Telegram, no Facebook, no Twitter. Eu acho que são só esses. São 4 canais. Além do canal da Artistic Dance Online. Não esqueça de dar aí a sua força, de seguir os canais. Vou deixar os links na descrição do vídeo. Tudo bem? E até a próxima aula.